Nós vamos receber a palavra do Senhor, nós vamos estar orando agora, pedindo a graça de Deus, consagrando esse tempo, esse nosso momento aqui com Deus, tá? E eu vou pedir que você esteja em oração comigo, pedindo que Deus abençoe não somente aí a tua vida, a tua casa, mas que Deus também abençoe a vida de todas as pessoas que estão assistindo, que estarão assistindo essa ministração, tá? Que a palavra de Deus fale profundamente ao coração de todos nós, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado. Nessa manhã nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que nós tivemos, ó Pai, de poder acordar. É um privilégio, Deus, poder acordar nessa manhã, um dia tão lindo que o Senhor nos deu, um dia em que o Senhor renovou a esperança e a graça do Senhor sobre todos nós, Pai. Somos muito gratos também, Deus, porque nós não acordamos nesta manhã sozinhos. O Senhor nos acordou, Pai. Teu Espírito Santo está presente, Deus, em nossa vida. Nós temos, Senhor Deus, a tua presença conosco, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia, te agradecemos também pela tua presença. Te agradecemos também, Deus, pela tua palavra, porque o Senhor nos orienta através da tua palavra. E nós pedimos ao Pai que tanto agora quanto durante todo esse dia, teu Espírito Santo ministre o nosso coração, o coração da nossa família. Ministre, Deus, o coração de todas as pessoas que estão aqui, Deus, comigo. Ministre, Deus, a vida, Senhor Deus, da tua igreja, Pai. Que durante todo o dia, Pai, o teu Espírito Santo e o teu mover esteja, Deus, agindo de maneira maravilhosa e tremenda, Pai. Que a tua palavra continue produzindo, Pai, em nosso coração, o teu fruto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, também pela nossa família, pela nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pela nossa comunidade, Pai. Queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, confessar ao Senhor, Pai, que nós precisamos muito da Tua graça. Pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse dia. Ó Deus, cada dia é um desafio, cada dia tem sido um desafio, mas nós cremos, Senhor Deus, no Teu cuidado. E nós colocamos, Pai, todo esse dia diante do Senhor. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, preparando, Deus, todo o nosso caminho, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor faça milagres, Pai, na nossa vida. Ó Deus, na vida de todos aqui, Pai, nesse grupo de oração, todos que estão precisando, Deus, de um milagre do Senhor, de uma graça do Senhor, que o Senhor abençoe, Deus, com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, Pai. E colocamos tudo diante do Senhor, Pai, sabendo que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos, rogamos a tua bênção, Deus, e que o teu Espírito Santo esteja agindo, Pai, livremente no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aquela pessoa, Deus, que acordou nessa manhã indisposto, indisposta, que acordou, Pai, desanimado, desanimada, preocupado, Deus, que não conseguiu, Senhor Deus, dormir à noite por conta de todas as dificuldades e as lutas que tem, Pai, à sua frente. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, cuida, Pai, desse coração. Alimenta, Deus, com o teu poder e com a tua graça, a vida, Pai, da tua serva e deste teu servo, Pai. Colocamos tudo diante do Senhor, somos muito gratos ao Senhor, Pai, por esse dia e pela vitória que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra do Senhor agora e eu quero convidar você para repartir essa palavra comigo, tá bom? Nós vamos repartir a palavra do Senhor nesse momento. Eu quero hoje falar com você, conversar um pouquinho sobre perseverança, sobre paciência. E a minha esposa mesmo que ontem nós estávamos jantando à mesa, depois da palavra ontem à noite, e ela falou para mim, por que você não conversa um pouco conosco sobre esperança, sobre paciência, sobre esperar em Deus, sobre perseverança? E eu falei para ela, é um assunto importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo, essa é uma das necessidades que todos nós temos. E isto faz parte, na verdade, do fruto do Espírito. Nós falamos esses dias à noite, nós falamos sobre domínio próprio, e foi um tempo assim bem precioso mesmo, Deus ministrando o nosso coração. E a paciência, ela faz parte também.
O que que é paciência? Paciência é a capacidade de esperar em paz, né? É a capacidade que uma pessoa tem de esperar. E nessa, na nossa geração, né, na nossa sociedade, nós mesmo, que já temos aí os 45, 40, 50 anos, nós temos muita dificuldade de esperar. Já na nossa geração, os pais tinham que ser um pouco rápidos para nos dar aquilo que nós queríamos, né? Aquilo que a gente desejava. E a gente forçava os nossos pais a se apressarem a nos dar o que a gente queria. Mas isso foi piorando muito ao longo dos últimos anos, a ponto de que os nossos filhos eles não têm paciência de nada, eles não esperam nada, eles querem as coisas para já. Para você ter uma ideia, pega, por exemplo, hoje, fica observando como que nós lidamos, por exemplo, com o celular, ou, com as ferramentas que nós temos hoje. Você tenta ligar e abrir alguma coisa, se você não consegue, 5, 10 segundos depois, você já está. Muitas pessoas já estão desistindo, né? Porque nós perdemos a capacidade de esperar. Hoje, uma das propagandas, né, das ofertas que são feitas, é as coisas em tempo mais rápido. Perdeu-se a capacidade, a, a, perdeu-se a habilidade de esperar, né? E também o prazer de esperar. Porque por mais que a gente fique ansioso e por mais que, que a gente que doa na nossa alma o esperar, mas há toda uma expectativa, né? Há todo um sentimento que está envolvido em torno de algo que você espera. E de modo que é muito bom quando a gente tem a capacidade de esperar. As coisas, elas são muito mais agradáveis, muito melhores. Alguém disse, né, que o fruto mais saboroso é aquele que é dado no tempo certo. Só que hoje, dificilmente a gente espera o tempo certo para poder saborear os frutos que a vida tem para nos oferecer. Dificilmente a gente espera o tempo para saborear o resultado da nossa fé. A gente vai lá e tenta o mais rápido possível receber aquilo que nós queremos e da forma que for possível, né? É mais ou menos como, pegar um exemplo aqui, é mais ou menos como aquela pessoa que tem um cheque, por exemplo, você tem um cheque de R$ 500, só que você está devendo e tal, e tem um monte de coisa que você quer comprar, e aí você vai e troca esse cheque por R$ 450 ou por R$ 400, né? E para que porque o cheque é para daqui 20 dias e você quer o dinheiro para agora. Então é mais ou menos isso que acontece na nossa vida toda vez que a gente não espera o tempo certo das coisas. Às vezes nós até recebemos, né, uma parte daquilo que receberíamos, mas não o todo, né? Não usufruímos totalmente das bênçãos que estavam preparadas para nós no tempo certo. Eu quero convidar você para, assim como eu, para que a gente desenvolva essa habilidade de esperar, essa habilidade de perseverar, de não desistir no meio do caminho. Nós estamos agora numa época em que nós estamos tendo que esperar. E tem muita gente que começa a desesperar dentro de casa, começa a achar ruim de ficar e já começa a sair, né? Como se pudéssemos viver uma vida normal, como vivíamos há 2 meses atrás. Não, agora é o tempo de esperar. Agora é o tempo de segurar um pouquinho. Agora é o tempo de se recolher, de tomar todos os cuidados que são necessários para que a gente, daqui a um tempo, possa viver uma vida normal e viver uma vida bem, sem nenhum prejuízo para nós, nem para os nossos, nem para a nossa família, né? Eu acredito que essa coisa dessa falta de paciência, essa a falta de perseverança que a gente traz, ela tem um pouco de egoísmo nisso, né? A gente não espera o tempo das coisas, tem um pouco de egoísmo, né? Da gente não pensar no próximo, não pensar no todo, né? Pensar apenas no nosso momento, pensar apenas em nós, pensar apenas naquilo que a gente quer, não ceder, aliás, ceder aos caprichos da nossa alma, né? Porque a nossa alma o tempo todo está ali, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Parece aquela criança birrenta que quer isso, quer aquilo.
E nós precisamos desenvolver a habilidade de dizer não para nossa alma. Na verdade, isso aí tem até a ver com o jejum mesmo, né? Porque o jejum, o que é o jejum? O jejum é quando a gente se abstém de algo que nós gostaríamos, de algo que nós gostamos, de algo que nós habitualmente temos na nossa vida. Nós nos abstemos disso por um propósito maior, por um anseio maior, por uma busca maior. Né? Então, o jejum tem a ver com isso, né? Com esse falar para a gente que a gente vai ter que esperar. Né? Por exemplo, eu estou fazendo jejum, por exemplo. Aí dá 8 horas da manhã, o horário do meu café, e eu digo, não, vai esperar. Aí dá meio-dia, o horário do meu almoço, eu digo, não, vai esperar, vai esperar. Aí dá 3 horas da tarde, o horário do meu lanche, eu digo, não, vai esperar porque eu estou em oração. Aí dá 8 horas da noite, aí dá aquela, o estômago já está, né, a barriga já está gritando, berrando, que nem uma criança desesperada, eu quero, eu quero, eu quero. E você diz, não, você vai ter que esperar, né? De modo que paciência tem a ver com controle também, capacidade que nós temos de controlar. Às vezes nós queremos controlar as coisas aqui fora, mas a gente não consegue controlar a nossa própria alma, a gente não consegue controlar os nossos próprios impulsos, né? O nosso próprio coração. Então é muito importante que a gente pare um pouquinho para pensar sobre a paciência, sobre essa capacidade de esperar em paz, sobre a capacidade que nós temos de perseverar nos tempos mais difíceis e mais complicados da nossa vida. Esse assunto é um assunto importante, porque a pessoa que persevera, ela pode demorar um pouquinho mais para alcançar, mas ela sempre vai mais longe do que a pessoa que é apressada. Né? Tem um ditado antigo que falava que o apressado ele come cru, né? E é uma realidade. O apressado ele come cru mesmo. Ele não saboreia o fruto no tempo certo. Né? Não tem nada como fruto no tempo certo. E nós precisamos aprender a esperar. Hebreus capítulo 10, o verso 36, o autor de Hebreus, algumas pessoas atribuem ao apóstolo Paulo, né, a carta aos Hebreus, mas hoje é uma dúvida se foi Paulo, o apóstolo, que escreveu, ou se foi uma outra pessoa. Mas, bem, o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Vocês precisam aprender a perseverar, a esperar. Vocês precisam ter paciência, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Ou seja, há um propósito de Deus para todas as coisas. E quando nós nos submetemos a esperar em Deus, a ter paciência, quando nós nos submetemos a esperar em paz, nós estamos dando oportunidade a Deus e ao Espírito Santo para que Ele esteja cuidando de todas as coisas, preparando todas as coisas que nós precisamos na nossa vida. Há um tempo de Deus para você. Há um agir de Deus, um mover de Deus para você, para a tua vida e para a tua família. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma moça aqui em Londrina, na cidade aqui ao lado de Cambé, e eu fui visitar uma moça que ela estava internada. Era uma clínica dessa de cuidados mentais, quando a pessoa está passando por algum problema emocional muito grave, que ela não dá conta, não tem como controlar, e aí ela vai para esse lugar e vai ficar lá. Algumas pessoas acabam morando lá, porque não tem mais condições de permanecer fora daquele lugar, sem aqueles cuidados. E algumas pessoas vão, às vezes passa 15 dias, 20 dias, às vezes passa um mês, um pouco mais. E essa moça passou lá, acho que uns 21 dias, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu pude visitá-la, ela estava numa depressão muito grande, e eu pude visitar ela. E eu estava lá na portaria, esperando o horário para poder entrar, para poder orar lá com ela. Eu estava junto com a mãe dela. E naquele momento ali, esperando, eu comecei a observar as coisas naquela sala de espera. Era uma sala de espera bem simples. E, de repente, eu percebi que havia um quadro, desses quadro branco que tem na parede, e tinha alguns recados colados lá. E aí eu estava passando por perto, me chamou a atenção
uma oração que tinha lá, e ela tinha como título Oração da Serenidade. Aí o autor desconhecido, Oração da Serenidade. E eu fui lá para ver que oração que era aquela. E tinha 3 frases, mas 3 frases maravilhosas, perfeitas. E as frases, elas diziam o seguinte, a oração era a seguinte: Senhor, me dá coragem para mudar tudo aquilo que eu preciso mudar e que eu posso mudar na minha vida. Me dá a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E me dá sabedoria para que eu consiga discernir entre uma e outra. A oração da serenidade tem 3 coisas que são colocadas diante de Deus. Há 3 pedidos a Deus. O primeiro pedido é coragem. Deus, me dá a coragem para mudar as coisas que eu posso mudar e devo mudar. E, de fato, se a gente olha para dentro do coração da gente, nós precisamos de coragem para mudar as coisas que nós precisamos mudar na vida da gente. Nós precisamos ter coragem. É preciso ter coragem de mudar aquilo que nós necessitamos mudar na nossa vida. Porque são hábitos que a gente constrói, são vícios que a gente vai adquirindo, vícios emocionais, vícios físicos, né? Que a gente vai adquirindo, modos errados de viver. E, de repente, nós percebemos que precisamos fazer mudanças na nossa vida para ter uma saúde melhor, para ter uma aparência melhor, para ter um relacionamento melhor, para ter um futuro melhor, para construir um presente melhor. De repente, a gente percebe que, para que a gente possa ter uma vida diferente, nós precisamos fazer algumas mudanças. E para fazer mudanças, é preciso ter coragem. Porque falar que vai mudar é uma coisa. Agora, mudar mesmo é um desafio. E é um desafio grande para todos nós. Algumas coisas a gente até muda com um pouco mais de facilidade. Mas tem algumas coisas que nós vamos ter que ter uma batalha muito grande. Porque não é fácil. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar na minha vida e que preciso mudar. Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar. Você já percebeu que às vezes a gente quer mudar o que não pode ser mudado e a gente não muda aquilo que a gente pode mudar? Às vezes a gente faz essa troca, né? Porque é mais fácil. Então, eu me preocupo com aquilo que eu não posso mudar, de modo que eu não tenho tempo para me preocupar com aquilo que eu posso mudar. Eu fico preocupado o tempo todo, pensando o tempo todo naquela pessoa que faleceu, naquela pessoa que eu perdi, que era importante para mim, e eu fico o tempo todo ruminando isso, e questionando isso, e discutindo isso, e não aceitando isso, e tentando iludir a minha alma a respeito disso. Eu fico o tempo todo falando disso, de algo que aconteceu e que não tem mais como voltar. E eu faço isso, né, muitas vezes Por quê? Porque, na verdade, eu estou fugindo de coisas de assuntos que eu precisava mudar e que posso mudar na minha vida. Então, eu fixo a minha mente, o meu pensamento, em alguma coisa que eu não posso mudar, eu ocupo a minha mente com algo que eu não posso mudar, porque eu não quero usar a minha mente para aquilo que eu deveria usar, que é para refletir sobre mudanças que eu preciso fazer na minha vida, essas sim que eu posso fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se auto-sabotar, não se auto-enganar nesse sentido, né? E a oração, ela diz o seguinte: coragem para mudar o que eu posso e devo mudar, a serenidade para aceitar, para construir paz na minha vida sobre as coisas que eu não posso mudar, e a sabedoria para discernir entre estas duas coisas, o que não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil eu separar algumas coisas na minha vida que eu posso realmente fazer, mudar, e algumas coisas que eu não tenho gerência sobre isso, que estão para muito além e que são coisas que eu preciso aceitar. Né? Então, a perseverança, ela passa
justamente por esse caminho da nossa vida, de maturidade, de coragem, de serenidade e de sabedoria. E é isso que compõe a nossa capacidade de esperar, a nossa capacidade de confiar, a nossa capacidade de crer, a nossa capacidade em perseverar. A coragem, a serenidade e a sabedoria. Esses três elementos são essenciais. Uma pessoa que desenvolveu a capacidade de esperar é uma pessoa que tem desenvolvido coragem na sua vida, serenidade e também a sabedoria. Eu quero convidar você para que você aprenda ou se disponha a aprender a esperar. Esperar o tempo certo das coisas, certo? Não ficar cedendo o tempo todo aos teus impulsos, aos teus desejos. Porque quando as coisas acontecem na hora certa, elas acontecem de modo perfeito. Não é apenas aquilo que você quer que está perfeito, que está pronto, mas o todo, o teu entorno, você, estão prontos para receber. Você está entendendo? Não é apenas o que você quer. Quando as coisas acontecem na hora certa, não acontece apenas o que você quer que aconteça. Não é apenas aquela bênção, não é apenas aquilo que acontece. Mas você está preparado, o teu entorno está preparado para receber. Quando acontece na hora certa, é como um quebra-cabeça em que liga todas as peças. Acontece no tempo certo, na hora certa de acontecer. A Bíblia nos fala muito sobre a questão de perseverança, sobre a questão de você esperar em paz, né? A paciência que você tem, né? A paciência, por exemplo, para continuar fazendo a vontade de Deus. Continuar fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente para de fazer a vontade de Deus porque as coisas não estão acontecendo, porque a gente não tem paciência. Você se propõe a fazer a vontade de Deus, mas aí acontece uma coisa, acontece outra, não acontece uma coisa, não acontece outra. E aí você para de fazer a vontade de Deus, porque você não tem paciência de esperar. Aí você vai conversar e você diz assim: ah, mas é porque Deus não me respondeu, é porque não veio. Quantas pessoas não começam um caminho com Deus, mas desistem no meio do caminho? E desistem porque Deus não fez, eu pensei que Deus ia fazer em tal tempo, eu pensei que as coisas iam acontecer na minha vida em tanto tempo e não acontecer. E aí a pessoa desiste. É preciso ter paciência para fazer a vontade de Deus. Não é qualquer um que faz a vontade de Deus. Não é qualquer um que persevera. Não é qualquer um que desenvolve a habilidade de ter paciência. Nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus e saber que Ele está cuidando da nossa vida o tempo todo. Tem um monte de gente que começou a fazer a vontade de Deus, mas aí as coisas que ele estava esperando não aconteceram. E aí, dali a pouco, dali uns dias, ele parou de fazer a vontade de Deus. E ele parou de fazer a vontade de Deus porque, aparentemente, na cabeça dele, naquele momento, não estava tendo resultado. Você nunca vai fazer algo para Deus que não tenha resultado. Toda vida que você fizer algo para Deus, terá resultado. Só que o resultado ele não acontece no nosso tempo, da nossa maneira. Mas eu digo para você, o resultado ele é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Mas nós precisamos desenvolver a capacidade de esperar. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus, mas eles tiveram que esperar o tempo até que tudo tivesse preparado para que eles pudessem receber. Davi, ele recebeu uma unção para ser rei de Israel, mas ele não se tornou rei de Israel no mesmo instante. Ele ainda tinha um gigante para enfrentar. Imagina se na hora de lutar com o gigante, os irmãos estavam todos com medo, o exército com medo, o rei Saul com medo, todo mundo escondido, Davi apareceu lá. Imagine se Davi tivesse falado assim para os irmãos dele: eu não vou lutar contra esse gigante porque eu fui ungido para ser rei. Eu fui ungido para ser rei, eu estou esperando aí e Deus vai me colocar como rei, certo?
Imagina, na verdade, Davi, ele se posicionou, ele disse, olha, Deus tem uma promessa para mim, e Deus está me chamando para a batalha, eu vou para a batalha, e tudo vai acontecer no tempo de Deus. Tudo tem um tempo na nossa vida. E o tempo não é como a gente pensa que vai ser. Às vezes é diferente, mas Deus é fiel. E Ele é fiel com a sua vida e sempre vai ser. Nós precisamos ter paciência para esperar a resposta de Deus. Deus, Ele responde quando a gente clama. Lá no Salmo 40, o salmista diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. É muito interessante a forma que começa esse salmo. Ele diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Numa outra tradução diz assim, esperei esperando no Senhor. Esperar já não é fácil, não é mesmo? Agora você imagina esperar esperando. Teve que esperar. Mas o resultado vem. O Senhor veio em seu socorro. O Senhor tirou os pés dele do lodo, do charco de lodo, da areia movediça. O Senhor colocou os pés dele sobre a rocha, firmou os passos. E o Senhor colocou um novo cântico nos seus lábios. A resposta de Deus, ela virá. Ela pode até tardar, segundo a nossa visão, porque Deus não tarda. Deus sempre chega na hora certa. É que às vezes nós queremos as coisas antes do tempo. Nós precisamos esperar o tempo certo para a nossa vida frutificar, para que os frutos apareçam. Há um tempo determinado para cada situação. É que nem, por exemplo, na natureza. Nem todas as coisas frutificam no mesmo tempo. Tem coisas, por exemplo, que frutificam muito rapidamente. A flor aparece, já aparece o fruto já amadurece, aí você já come o fruto, dali poucos dias já está amadurecendo de novo, já está aparecendo de novo os frutos. Tem frutas, né? Tem algumas coisas na natureza que são assim. Mas tem algumas coisas na natureza que demoram. Demora tempo, é uma vez por ano. Tem coisa, inclusive, que demora até mais de ano, né, para poder frutificar. Cada situação é uma situação. Cada experiência é uma experiência. Cada, cada projeto de Deus na nossa vida é um projeto. E a gente precisa compreender. Não é fácil. O que eu estou falando para você não é fácil. Nós precisamos ter paciência para ser aperfeiçoado. Porque é nesse tempo, na perseverança, é na paciência que nós vamos sendo aperfeiçoados. É isso que diz lá em Tiago, capítulo 1, o Tiago, né? O autor dessa carta, ele começa a carta dizendo assim, para que a igreja se alegre pelo fato de passar pela aflição, pela angústia, pelas dificuldades. E aí, um pouquinho para frente, ele vai dizer, porque essa angústia, essa dificuldade, ela produz perseverança, a capacidade de esperar. As dificuldades e as lutas na nossa vida, elas são produtivas. Se você está passando por um tempo de luta e de dificuldade, em vez de você ficar o tempo todo batendo nessa tecla de que Deus me responde, me responde, me responde, comece a usar esse tempo para você aprender, para você melhorar, para você se aperfeiçoar, para você se tornar uma pessoa mais forte, mais firme, para você se tornar uma pessoa mais preparada. Aproveite essa oportunidade que você tem de estar esperando e use da melhor maneira. Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi quando eu fico, por exemplo, na fila do banco. Eu ficava lá na fila do banco, na lotérica, para pagar uma conta, enfim, em algum lugar. E eu ficava ali, daí você fica olhando para um lado, olhando para o outro, você fica com raiva, você fica isso, fica aquilo, né? Fica olhando para nada. Aí um dia eu aprendi que a melhor coisa que eu faço num momento como esse, eu sempre levo um livro. Então eu sempre oro e leio. Oro e leio. Estou sempre lendo a palavra, lendo um livro, lendo alguma coisa, estou sempre orando. E no tempo que eu estou ali esperando, eu estou crescendo, eu estou aprendendo. Aproveite esse tempo que você está esperando para você cuidar de outras coisas,
para você ajeitar outras coisas. Agora, por exemplo, nesses dias que nós estamos aí, quantas pessoas não estão dando uma geral em casa, né, ajustando as gavetas, as coisas. Imagina você fazer isso também na tua alma. Imagina você também ajustar todas as coisas. Aproveita esse tempo que você está tendo que esperar para você cuidar da tua vida, cuidar de áreas da sua vida que são possíveis serem cuidadas nesse momento teu de espera. Tá bom? Quero terminar dizendo para você o seguinte: nós precisamos ter paciência, precisamos perseverar, como numa corrida, né? A nossa vida, ela não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. E a maratona, por exemplo, maratona de 42 quilômetros. Então, o camarada, ele sai correndo. Ele vai correndo. Chega uma hora que ele começa a cansar. E aí, nessa hora, ele precisa perseverar. Ele precisa acreditar. E uma das coisas que o corredor faz, geralmente, é imaginar a linha da chegada. Imagine a linha de chegada e vai, e vai correndo. São muitos que desistem, vão parando no meio do caminho. Alguns poderiam ir mais, alguns ainda não estão completamente exaustos. Alguns ainda têm gás para mais uns 100 metros, têm gás para mais uns 200 metros, têm gás para mais uns 500 metros. É interessante porque quando a gente tem a capacidade, ou quando a gente determina que vai perseverar, a gente descobre que a gente era mais forte, né? A gente descobre que a gente podia ir mais longe. A gente descobre que a gente tinha mais capacidades. Nós nem imaginávamos que tinha. A gente descobre. A gente descobre no momento de perseverança as habilidades que nós temos, a força que nós temos. A gente aprende, a gente cresce. Eu quero convidar você nesse dia para viver um dia de perseverança, viver um dia de espera, viver um dia de paciência, desenvolver isso na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Né? Hoje, nós mesmos, às vezes, compramos um presente para o filho, nós mesmos não temos a paciência de esperar até o dia de dar. A gente compra hoje, o aniversário dele é domingo, hoje à noite a gente, eu vou dar, eu vou dar agora, mas eu vou dar porque você está ansioso. Na verdade, não é a criança, é a gente que está. A gente está mais ansioso do que ela, do que a criança. E estamos ensinando os nossos filhos a não esperarem o tempo certo das coisas, né? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus ministre o teu coração e que você reflita bastante sobre essa questão de ter paciência, de perseverar e de esperar. Tudo irá acontecer no tempo certo. Se não aconteceu, ainda não é o tempo certo. Se ainda não aconteceu na tua vida, ainda não é o tempo certo. Perseverar, esperar, ter paciência, não é ficar de braços cruzados. É fazer aquilo que você tem que fazer e esperar naquilo que você tem que esperar. É você não colocar os pés pelas mãos, é você não se adiantar e nem ficar para trás, mas você seguir o teu caminho e andando os teus passos. Eu tenho certeza de que a tua vida vai ficar muito melhor, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus esteja iluminando a tua vida e a tua alma nesse dia. Para qualquer área da sua vida, aprenda a esperar. Qualquer desejo que você tem no teu coração, aprenda a esperar, tá bom? Você vai ver que vai valer muito a pena essa lição e essa instrução que o Espírito Santo de Deus está trazendo para o nosso coração nessa manhã. Tá ok? Vamos orar, colocar diante do Senhor essa palavra e pedir que Deus nos abençoe, nos dando paciência, colocando paz no nosso coração, para que a gente não piore as coisas na nossa correria, na nossa insanidade, na nossa falta de fé, na nossa falta de esperança, na nossa falta de controle, de domínio próprio, na nossa falta de sensatez, a gente não acabe colocando os pés pelas mãos e acabe destruindo o nosso castelo, que a gente demorou tanto tempo para construir, tá bom? Se tem que esperar, vamos esperar. Se tem que perseverar, vamos perseverar. Isso também demonstra
a nossa fé, a capacidade de fé que nós temos. Porque uma pessoa que conseguiu adquirir a capacidade de esperar é uma pessoa que desenvolveu a sua fé. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Ele virá em meu favor. É por isso que eu continuo fazendo o que é certo. Perseverar, esperar, ter paciência, não é ficar sentado de braço cruzado, esperando o dia que vai. Não. É me levantar e fazer o que eu preciso fazer, e fazer da melhor maneira que eu posso fazer, e ser o melhor que eu posso ser aonde eu estou, e melhorar a cada dia o que eu sou aonde eu estou. E fazer o que é certo, e fazer o que é correto, e fazer o que tem que ser feito, crendo e esperando que isto vai ter resultado. Porque vai ter resultado, tá bom? Qualquer coisa que você fizer vai ter resultado. Por isso, o importante é que você tenha feito bem feito, tá bom? Qualquer coisa que você fizer vai ter resultado. O que importa é que você tenha feito bem feito. Porque se você fizer bem feito, você vai ter um ótimo resultado, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus alimente teu coração de vida e de esperança e de paz. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por esse tempo na tua presença. Hoje pela manhã aprendemos bastante, Deus, a respeito da tua palavra. Essa questão, Deus, de ter paciência, de esperar, de perseverar, não é tão fácil, Pai. Na verdade, não é nem um pouquinho fácil. Nós temos dificuldade, Pai, os nossos filhos ainda muito mais, mas não tem jeito, Pai. Se nós quisermos nos alimentarmos do melhor dessa terra, nós vamos ter que aprender a esperar. Nós vamos ter que aprender a ter paciência. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Cuida, Pai, do nosso coração. Cuida, Senhor Deus, da nossa alma. Cuida, Senhor Deus, do nosso espírito. Abençoe, Deus, todo esse dia. Nos ajuda, Pai, nos fortalece. Abençoe, Deus, todos que estão saindo, aqueles que já saíram, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão voltando para casa. Abençoe a todos, Pai. Abençoe a todos que estão recolhidos, que estão, Pai, de quarentena em casa. Abençoe todas as famílias, em nome de Jesus, Pai. Abençoe o nosso país, Pai, de uma maneira geral. Todo o nosso país, Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os hospitais, todos os profissionais. Abençoe todos que estão trabalhando, Deus, para que a gente vença, Pai, de uma vez por todas, este mal que veio, Senhor Deus, sobre todos nós. Abençoe, Deus, a cidade, o país da tua serva, do teu servo. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente for fazer, Pai. Derrame, Deus, a tua unção e nos dá, Senhor Deus, habilidade, Pai. Nos ajuda a desenvolver habilidade, Pai, para fazermos sempre melhor aquilo que nós fazemos, Pai. Nos ajuda, Deus, cuida de cada um de nós. Abençoe, Deus, todos que estão enfermos, Pai, curando, Deus, trazendo, Deus, a tua cura. Abençoe, Senhor Deus, todos que precisam, Pai, receber, Pai, do Senhor, receber, Pai, alguma graça nesse dia, que estão passando por alguma necessidade. Que o Senhor abra, Deus, uma porta. Que o Senhor, Pai, estenda, Pai, as tuas mãos e os sustente na tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Nós somos, Senhor Deus, eternamente gratos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado e pelo teu amor, e por saber que o Senhor está presente aqui, Deus, nesse dia, nessa manhã. Essa quarta-feira é do Senhor, agindo na nossa vida, transformando a nossa vida, Pai. Nos dando, Senhor Deus, a tua vitória. Nós vamos crer, vamos confiar, e por isso vamos esperar em paz, até que o Senhor venha em nosso socorro. Eu creio, Pai, que o Senhor vai tirar os nossos pés desse charco de lodo, o Senhor vai tirar os nossos pés dessa areia movediça, o Senhor vai firmar os nossos pés sobre a rocha, e o Senhor colocará um cântico de louvor nos nossos lábios, porque digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória, e nós te adoramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra dele nessa manhã, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe muito você e a tua casa. Eu quero, nessa manhã, pedir que você fique firme em Deus, que você fique em paz,
que você persevere, tá bom? Faça o melhor que você puder nesse dia. Seja a melhor versão de você que você puder ser nesse dia. Abençoe todas as pessoas que você encontrar nesse dia. Use as suas redes sociais para abençoar. Vou pedir para você compartilhar essa ministração. Clique aí em compartilhar. Leve essa palavra para muitas pessoas, porque nós vivemos numa época em que as pessoas precisam aprender que o remédio mais importante que nós temos à nossa disposição, muitas vezes, e talvez nesse momento mais do que nunca, é esperar. Esperar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tá bom? E quando nós esperamos, quando nós temos paciência, quando nós perseveramos, nós chegamos do outro lado muito melhores, muito mais bem preparados, muito mais fortalecidos, muito mais firmes para continuar nossa caminhada e enfrentar os outros desafios que nós vamos ter lá na frente. Este é apenas mais um desafio que nós estamos atravessando e que vamos atravessar com perseverança e com fé. Deus abençoe o teu coração e a tua vida e um ótimo dia para você, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Um ótimo dia de paz para você e para a tua família, em nome de Jesus. Até às 19 horas. Um ótimo dia.